Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo, tá? É o módulo 2. E nós vamos começar falando da poesia que está à nossa volta, tá? A poesia, gente, é a forma de manifestar a arte, tá? Então a poesia ela está na música, ela está no quadro, ela está na pintura, tá? Ela está no poema. A poesia está à nossa volta das mais diferentes maneiras. No cantar dos pássaros, no pôr do sol, na música ou em uma pintura. Todos os tipos de arte, de algum modo, contêm poesia. Essa é uma das formas que o ser humano encontrou para se expressar. Você já reparou em toda a poesia que existe no seu dia a dia? Então vamos lá. E para você, o que é a poesia, né? A arte e a poesia podem revelar-se de várias maneiras. Quais formas de manifestação artística é possível ver na imagem desta página? A gente tem uma pintura, a gente tem uma imagem, a gente tem a música, né? Então, essas são as várias formas da poesia se manifestar, tá bom? Vamos lá. Você já observou que a poesia está presente em diferentes manifestações que fazem parte do nosso cotidiano? Entre elas, podemos citar os poemas, pois neles as situações comuns ganham um novo sentido e emoção. Vale a pena a gente lembrar que o poema ele vai trabalhar com o sentido figurado das palavras. Então, essas palavras elas ganham uma significação muito mais ampla, tá? Porque se eu ficar com o sentido real da palavra, essa significação ela fica muito restrita, tá bom? Aí vocês vão ver se vocês já leram algum poema que vocês gostaram, tá? Então a gente vai ver um poema do Olavo Bilac, tá? E ele é conhecido por participar de um movimento que se chamou Parnasianismo, tá? Aqui, ó, vamos ler aqui um pouquinho a respeito dele. Autor do hino à bandeira, Olavo Bilac foi contista, jornalista e poeta. Em 1883, publicou com seus primeiros poemas em um jornal, mas só em 1888 é que publicou seu primeiro e principal livro de poemas, chamado Poesias. O poeta também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Em suas produções poéticas, sempre valorizou a composição com uso de rimas bem elaboradas, um ritmo marcado e o emprego de vocabulário rebuscado, principais características do parnasianismo, do qual também foi representante, tá? Então, os poetas parnasianos, eles eram muito rigorosos, eles valorizavam a rima, as palavras, o uso das palavras, tá? Tanto que o lema deles era a arte pela arte. Então vamos conhecer esse poema As Formigas. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando. As formigas diligentes vão andando. Marcham em filas cerradas, não se separam, espiam, de um lado e de outro, assustadas, e das pedras se desviam. Entre os calhaus vão abrindo caminho estreito e seguro, aqui ladeira subindo, acolá galgando o muro. Esta carrega migalha, outra com passo discreto. Leva um pedaço de palha, outra uma pata de inseto. Carrega cada formiga aquilo que achou na estrada, e nenhuma se fatiga, nenhuma para cansada. Vede, enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. Também quando chega o frio e todo o fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome. Recordai-vos todo
dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza, tá bom? Então a gente lembra, eu não sei se vocês lembraram logo, da fábula, né? A cigarra e as formigas. Enquanto as formiguinhas estão lá trabalhando para guardar comida para o inverno, a cigarra ela está lá sendo negligente, ela não está preocupada com o inverno, ela só quer cantar, ela só quer se divertir. Mas quando o inverno chega, bem rigoroso, a cigarra acaba passando fome, tá? Então aqui, ó, eu tenho o significado de algumas palavras, tá? Estio é o verão, fatigar significa cansar, aborrecer, negligente, quem tem falta de cuidado ou de atenção. Por isso que a cigarra, ela é considerada negligente. Olha aqui as formiguinhas trabalhando, ó. Aqui nessa outra página eu tenho outras palavras, tá? Calhau, que é um fragmento de rocha muito dura. Diligente, ele coloca as formiguinhas, ó, como formigas diligentes. O que isso significa? Que elas são cuidadosas, que elas são zelosas, tá? Galgar significa saltar, pular, tá bom? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então vamos lá. Página 14, tá? O que você achou do poema lindo? Que sensações e sentimentos ele provocou em você? E aí, vocês acharam esse poema triste, acharam emocionante, acharam divertido, né? Ele ainda passa uma lição para gente, assim como as fábulas, tá? As hipóteses que você levantou lá quando a gente leu o título do texto, elas foram confirmadas, tá? A que fábula esse poema faz referência? Esse poema ele faz referência à fábula Cigarra e as Formigas, tá? Então, eu tenho a fábula com essa função de passar um ensinamento, uma lição para o seu leitor, e esse texto, esse poema, ele também faz isso, tá? Nós vamos ler essa fábula um pouquinho mais à frente. Interpretação e escrita. Responda as questões a seguir sobre os personagens do poema. Quais são os personagens do poema, gente? As formigas e as cigarras. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? Como cautelosas, prudentes e diligentes, tá? Além de apresentarem essas características, é possível afirmar pela leitura do poema que as formigas são preguiçosas, trabalhadoras ou fracas. A gente consegue afirmar, né, que elas são trabalhadoras. Como as cigarras são descritas no poema? Elas já são descritas como negligentes, né? As cigarras são descritas como negligentes, pois elas não são animais, né, que têm cuidado. Elas estão lá cantando, enquanto as formigas trabalham e armazenam comidas, elas estão cantando, tá? Releia a segunda estrofe do poema. Então vamos voltar lá um pouquinho, tá? Ó, estrofe é o conjunto de versos, tá? Então releia a primeira estrofe. Cautelosas e prudentes o caminho atravessando. As formigas diligentes vão andando, vão andando. Qual é a organização seguida pelas formigas, gente? Perdão, era a segunda estrofe, então vamos ler a segunda estrofe. Marcham em filas cerradas, não se separam, espiam de um lado e de outro, assustadas, e das pedras desviam. Então as formigas andam em fila, tá?
elas se organizam em filas. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de colocar o dedo na fila. Tadinha, não façam isso, elas se perdem, elas ficam desesperadas, tá? Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Elas são frágeis, pequenininhas, elas andam por todos os lugares. Então, dessa forma, elas se tornam um alvo fácil para qualquer predador, tá? Então, elas andam em fila meio que para se proteger e não se perder. Segundo o poema, para que as formigas trabalham tão disciplinadas? Para armazenar comida para o inverno, tá? Para não passar fome. A gente consegue identificar essa informação lá na sétima estrofe, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta. Também quando chega o frio, todo fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome, tá? Então é uma forma dela não passar fome. O ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico ou eu poético, tá? É a voz do poema. E não deve ser confundido com o autor do texto, tá? Releia a oitava estrofe do poema e responda as questões a seguir. Então vamos voltar lá, ó. Recordai-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. A quem o eu lírico se refere no verso recordai-vos todo dia, aos leitores do texto, tá? Ele está falando, olha só, leitor, vem cá, vou te ensinar uma lição. Qual é o objetivo dessa estrofe? Apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema, tá? Leia as informações a seguir e depois responda as questões. Um poema é organizado em blocos, chamados estrofes, tá? As estrofes, por sua vez, são organizadas em linhas, chamadas de versos. Então, cada linha do poema é considerado um verso, tá? Então, quanto à estrutura desse poema, o poema estudado está organizado em quantas estrofes? São 8, tá? Eu voltei e contei lá com vocês. Como foi possível descobrir isso? Após cada bloco de texto, há um espaço. Isso caracteriza que terminou uma estrofe e começará outra, tá? Cada estrofe apresenta um número de versos. Quantos versos há em cada estrofe desse poema? Cada estrofe é formada por 4 versos. Vamos voltar lá para a gente visualizar essa informação. Ó, primeira estrofe, 1, 2, 3, 4. Segunda estrofe, 1, 2, 3, 4. Terceira estrofe, 4 versos. Então, o poema ele é todo assim. Cada estrofe tem 4 versos, tá? É possível observar um padrão na composição desse poema? Explique sua resposta. Sim, pois todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos, tá? 4 versos. Releia a primeira estrofe do poema. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando. As formigas diligentes vão andando, tá? Quais palavras dessa estrofe rimam, apresentam o mesmo som, tá? Prudentes e diligentes, atravessando e andando. Em quais versos essas palavras se localizam? Estão, né? No primeiro e terceiro,
no segundo e no quarto. Ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro, enquanto o segundo rima com o quarto, tá? Volte ao poema nas páginas 12 e 13 e verifique a presença de rimas nas demais estrofes, tá? Em seguida, explique o que você observou. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade essa página, tá? Que é a página 16, para que vocês terminem, ok? Eu agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.